Além de ser o lendário cantor e compositor da antiga banda The Beatles, Paul McCartney é um homem poderoso que já alcançou uma grande fortuna. Mas você já parou para pensar em como vive este rockstar? Neste vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Paul McCartney. Carreira. Nascido em 1942 em Liverpool, na Inglaterra, Sir James Paul McCartney é um grande cantor e compositor que fez fama com a banda de rock The Beatles. Durante a juventude, sob influência do seu pai, McCartney aprendeu sozinho piano, guitarra e composição. Sua carreira musical começou como membro dos Quarrymen em 1957 ao lado de John Lennon, banda que evoluiu para os Beatles em 1960. O primeiro hit da banda foi Love Me Do, que se tornou rapidamente bastante popular no Reino Unido. Depois disso, The Beatles decolaram e entraram para a história mundial do rock com as canções Let It Be, Here Comes the Sun, Hey Jude, Come Together, Don't Let Me Down, entre outras. Mas na década de 70 o grupo se separou e McCartney entrou em depressão, mas sua cura foi seguir compondo e cantando solo, com destaque para os hits For 5 Seconds, Say 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 e Maybe I Am Amazing. Com essa trajetória de muito sucesso, Paul McCartney se consagrou como um dos cantores mais relevantes de sua geração, que até os dias atuais move multidões. Não é à toa que ele já recebeu inúmeros prêmios ao longo de sua carreira, como 18 Grammys e 8 Brit Awards. E é por toda essa relevância na música que o artista conquistou grandes riquezas, podendo desfrutar de uma vida bastante confortável. Propriedades na Inglaterra. Com o sucesso profissional de Paul McCartney, o artista pode investir e manter um grande portfólio imobiliário. Então vamos relembrar algumas propriedades em que ele já viveu. Em 1955, até o início dos anos 1960, quando tinha entre 13 e 22 anos, McCartney morou na casa geminada de 2 andares. Foi lá que ele e o colega de banda dos Beatles, John Lennon, escreveram muitas músicas que se tornaram alguns dos maiores sucessos da banda. 5 anos depois, o cantor comprou uma propriedade de 3 andares em St. John's Wood, Londres. O local foi inclusive onde Paul realizou a recepção do seu casamento com Nancy Shevell. Naquela época ele pagou na casa 260 mil reais. Mais recentemente, uma propriedade vizinha foi à venda por 100 milhões, sugerindo que desde então o valor da região disparou. Atualmente o cantor ainda possui algumas propriedades localizadas na Inglaterra, incluindo a sua gigante propriedade de 610 mil metros quadrados, denominada Blossom Wood Farm, localizada na vila de Pasmarsh, no condado de East Sussex. Fazenda na Escócia. Quando foi casado com a sua segunda esposa, Linda McCartney, Paul viveu bons anos de sua vida com sua família na fazenda Hyde Park Farm, Kintyre, na Escócia. Comprado em 1966, a propriedade tratava-se de um retiro tranquilo e pacífico para o cantor criar sua família longe dos holofotes. Levando uma vida muito simples nessa propriedade, que foi se expandindo até chegar a ter mais de 4 milhões de metros de terra, o artista gostava de criar muitos animais e foi nessa época que ele desenvolveu a bandeira do veganismo. Porém, após a triste morte de sua esposa, Linda, em 1998, Paul passou a reduzir bastante suas visitas a essa incrível propriedade rural. Propriedades na Califórnia. Paul McCartney, além de gostar da simplicidade da vida no campo, também gosta de conforto. Ele já teve uma propriedade de 8 mil metros quadrados de terra, contando com uma casa de estilo francês localizada em Hollywood Hills, na Califórnia. Construída em 1930, a residência de 430 metros quadrados de área custou aos bolsos de Paul, na época da compra, 21 milhões de reais. Mas hoje o imóvel provavelmente já vale o dobro. Nesta mesma região, muitas fontes especulam que o artista já morou em uma incrível mansão que também já foi moradia de outras celebridades, como Madonna. Construída no início da década de 1940, a residência de 1.400 metros quadrados fica localizada em um lote de quase 6 mil metros quadrados. A paisagem arquitetônica conta com um vasto quintal arborizado envolvendo jardins exuberantes, passarelas de pedra e belas vistas. A porta principal dá abertura para o hall, que leva até uma aconchegante sala de estar com piano de cauda e tetos com as estruturas de madeira visível
visíveis que proporcionam um design rústico. A ampla casa principal oferece 2 suítes masters e 3 quartos familiares, além de 3 lavabos e 7 banheiros. Para se divertir, a propriedade oferece uma sala de cinema com um telão, uma pista de boliche vintage de 2 pistas, uma sala de jogos completa, uma quadra de tênis iluminada e um espaço para a prática de golfe. Já para se divertir nos dias mais quentes, existe uma piscina e um spa à disposição do morador. Ainda na área externa encontra-se uma área de jantar elegante e imponente, com o seu pátio de pedra e impressionantes colunas de inspiração romana, criando um ambiente paradisíaco que lembra um hotel de luxo. Além disso, existe uma casa de hóspedes com 2 quartos e 2 banheiros para acomodar com conforto os convidados. Não se sabe ao certo se Paul McCartney comprou ou alugou este belo imóvel, mas o que se sabe é que o aluguel é de 530 mil reais e que a casa vale aproximadamente 120 milhões de reais. Cobertura em Nova York. O McCartney também já teve um apartamento triplex localizado na privilegiada Quinta Avenida, em Manhattan, com vista para o Central Park. A residência de 325 metros quadrados é repleta de janelas do chão ao teto, o que permite um paisagismo exuberante. O apartamento, de arquitetura clássica e retrô, conta com papéis de parede coloridos, além de muitos móveis de madeira. A área é distribuída em 5 quartos e 5 banheiros. Sabe-se que McCartney comprou esse imóvel em 2015 por 82 milhões de reais, mas após ficar um bom tempo com a propriedade à venda, ele acabou vendendo com prejuízo. Carros. Com tamanha fortuna acumulada por Paul McCartney, não é surpresa para ninguém que ele tenha gasto um bom dinheiro com automóveis clássicos e raros. Alguns dos carros que já passaram pela garagem do cantor são Ford Consum Classic 315 de 160 mil reais, um Ford Bronco 198 de 175 mil reais, o Land Rover Series One 86 Station Wagon do ano de 1955 de 185 mil reais, seu favorito Chevrolet C5 Corvette de 200 mil reais, um Rolls Royce Corniche de 1973 de 346 mil reais, um Austin Harley 3000 de 1966 de 450 mil reais, um Lexus LS 600H de 700 mil reais, um Lamborghini S2 Spada de 1972 de 1 milhão de reais, Mini Cooper de 1965 que foi leiloado por 1,3 milhões de reais. Elevando ainda mais os valores, Paul McCartney possuía uma histórica Lamborghini 400 GT de 1967 que foi arrematada em um leilão por 2 milhões de reais. Mas sem dúvidas, o automóvel mais emblemático que passou pela garagem do cantor foi o seu Aston Martin DB5 de 1964, sendo que foi dentro desse carro que Paul escreveu a canção Hey Jude. Para se ter ideia do preciosismo desse automóvel, ele foi vendido em um leilão em 2017 por impressionantes 7 milhões de reais. Luxos. A estrela dos Beatles, Paul McCartney, costuma ser um homem simples que não liga muito para uma vida extravagante. Mas é claro que o cantor às vezes pode se dar o luxo de gastar seu dinheiro com supérfluos. Ele sempre fez questão de comparecer a entrevistas e eventos muito bem vestido, e para complementar seus looks, Paul possui um relógio de grife. O modelo em questão é o Patek Philippe Aquanaut, acessório de design esportivo com pulseira de borracha com apenas 1000 unidades limitadas produzidas, o que justifica seu preço salgado de 430 mil reais. E parece que o cantor realmente gosta desse modelo de relógio, pois ele possui outro com mostrador na cor verde. Algo que McCartney também não se importa em gastar um bom dinheiro é com jatinhos fretados. A lenda do rock quase nunca viaja em aviões comerciais, afinal, ele gosta de conforto e privacidade. Para se ter uma ideia de preços, dependendo do modelo e do tamanho do jato escolhido, 1 hora de voo pode chegar a custar 100 mil reais. Vida pessoal. Pelas canções apaixonadas dos Beatles, dá pra imaginar que a vida amorosa de McCartney sempre foi muito movimentada. Então vamos fazer uma linha do tempo dos seus relacionamentos mais memoráveis. O cantor teve um relacionamento de 3 anos com Dot Ron e até chegou a comprar um anel de ouro para se casarem, pois ela havia engravidado em 1960. No entanto, ela teve um aborto espontâneo e como Paul tinha apenas 20 anos de idade, ele não queria se casar tão cedo, terminando o relacionamento
casamento em 1962. Ele também teve um breve relacionamento com Thelma Pickles, que já havia namorado Lennon. Depois disso, ele se aproximou por Isis Cantwell, que também já havia sido namorada do guitarrista George Harrison. Em Londres, McCartney teve um relacionamento de 5 anos com a atriz Jenny Asher, depois que se conheceram em 1963. Eles moraram juntos por 3 anos e sua amada o inspirou na escrita de músicas, como And I Love Her, You Won't See Me e I Am Looking Through You. No final de 1967, eles anunciaram o noivado, mas se separaram no ano seguinte após a jovem pegar uma traição do cantor. Sua primeira esposa foi a fotógrafa Linda Eastman, que parecia ser o verdadeiro amor de sua vida. Eles se conheceram em 1967, se casaram 2 anos depois e tiveram 3 filhos, até que foram separados pela triste morte de Linda por câncer de mama em 1998. Sua segunda esposa foi Heather Miles, com quem ele teve sua filha, Beatrice, em 2003. Mais 3 anos depois, o cantor pede o divórcio, concedendo a Miles um acordo de 24,3 milhões de libras esterlinas, equivalente a cerca de 205 milhões de reais. Em novembro de 2007, McCartney começou a namorar Nancy Shevell e eles resolveram se casar em 2011. Ela quem foi a inspiração para a canção My Valentine. Caridade. Paul McCartney é um homem de grande coração que não economiza nas doações. Em 2020, por exemplo, ele apoiou 45 instituições de caridades, sendo que algumas delas incluem Adopt, a Manifield, Cruelty Free International, Every Young Matters, Greenpeace, St. Francis Food Pantries and Shelters. De acordo com a Forbes, McCartney deu mais de 5,3 milhões de reais apenas para a instituição PETA. Ele também já arrecadou dinheiro fazendo shows beneficentes, como foi a apresentação One World Together at Home, para recolher fundos para ajudar os resultados do isolamento social, arrecadando 670 milhões de reais. Outro show beneficente apoiou Teenage Cancer Trust, em que ele levantou 2 bilhões de reais para a organização. Realmente os valores são impressionantes. Fortuna. Muitas pessoas têm curiosidade de saber qual é o tamanho da riqueza que um dos mais famosos músicos do mundo tem. Sem dúvidas, Paul McCartney está entre os rockstars mais ricos da história, afinal são mais de 60 anos de uma estrondosa carreira, vendendo milhões de discos e reunindo multidões em shows. Quando ainda era integrante do grupo Beatles, o artista alcançou 6 discos de ouro e vendeu mais de 100 milhões de singles. Nos anos em que realiza grandes turnês, Paul ganha facilmente 370 milhões de reais sozinho. Para se ter uma ideia, o cofundador dos Beatles arrecadou pouco mais de 530 milhões de reais em shows solo em 2019, de acordo com a revista Forbes. Mas além dessa fonte de renda, ele ganha dezenas de milhões por ano em royalties e taxas de licenciamento. Esses cachês são obtidos tanto de suas próprias músicas, quanto de um portfólio valioso de direitos autorais de outros artistas através de sua editora MPL Communications. Essa empresa detém os direitos autorais de músicas de cantores como Buddy Holly, Carl Perkins e muitos outros. Isso sem contar o dinheiro que ele já recebeu pelos vários filmes e documentários sobre a trajetória dos Beatles e sobre sua vida. Atualmente, com 80 anos de idade, Paul McCartney possui um patrimônio líquido estimado em 6,8 bilhões de reais, sendo considerado o músico mais rico do mundo.